Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Teologicamente e certamente você já deve ter recebido na sua casa a visita dos famosos Testemunhas de Jeová. É muito provável que eles já tenham aparecido aí na sua casa, afinal de contas eles estão espalhados aí por vários lugares do Brasil e do mundo. É um grupo já bastante conhecido. E hoje nós vamos falar sobre eles, mais especificamente sobre alguns detalhes sobre eles, afinal de contas seria um assunto muito longo. Então fique comigo, se você não é inscrito aí no nosso canal, aproveita logo, se inscreve. Se você não viu ainda nossos vídeos, aproveita, corre lá e veja. Nós temos outros vídeos aí falando sobre religiões, comparando aí com o cristianismo, interessantes para você ver. Não deixe de ajudar o nosso canal a crescer. Então, vamos lá falar sobre os testemunhas de Jeová. E claro, né, a gente não pode deixar de pensar aí sobre eles e sobre a tradução que eles utilizam. Por que que minha abordagem aqui vai ser um pouco diferente dos outros vídeos? Se você não assistiu, aproveita lá para assistir. Mas é por conta de que os testemunhas de Jeová, diferente dos Mormons, por exemplo, e claro, eles utilizam, né, mas eles têm algumas ideias um pouco mais elaboradas. Afinal de contas, eles têm uma tradução própria das escrituras. Então, nós não temos, vamos dizer assim, Bíblias diferentes, mas temos traduções diferentes da Bíblia, temos traduções boas, traduções ruins. Lembrando que esse campo de traduzir a Bíblia, ele não é fácil de jeito nenhum, mas os Testemunhas de Jeová são um grupo que se consideram também cristãos, também têm um certo respeito por Jesus Cristo, embora é, eles não creem na divindade de Jesus como o cristianismo ortodoxo crê. Eles não creem na trindade como o cristianismo ortodoxo crê. Então isso já faz deles um grupo à parte, vamos dizer assim, do cristianismo. Lembrando, desde outro vídeo eu já falei, para que um grupo seja cristão, ele é avaliado sob dois critérios. O critério teológico, se está de acordo com as doutrinas professadas por aquela religião, no caso aqui o cristianismo, e o critério prático, né? Nas práticas, a forma como lida, como aplica aquilo no dia a dia também envolve esse teste. Então, no quesito teológico, aí os testemunhos de Jeová, como nós vamos ver, tem sérios problemas, como a gente vai perceber. Então, por que que eu resolvi tratar logo das escrituras? Porque eles chegam na casa das pessoas e tal, vão falar de Jesus, vão ter um certo respeito e vão dar a entender que eles também concordam com as ideias das pessoas, principalmente com aquelas que são cristãs. E aí eles vão abrir a Bíblia, vão citar versículos bíblicos e, claro, se você não conhecer bem, você acaba facilmente se deixando levar aí, por isso a gente tem que ter cuidado. Então, é, tem lá a Torre de Vigia, que fica na Pensilvânia, é na Torre de Vigia lá que você tem um corpo governante, é de lá que surgem as publicações deles, as coisas que eles aprendem, as revistas, os livros, o que eles devem crer vem daí. Então, de início, a Torre de Vigia, ela utilizava a versão King James das Escrituras, que até hoje é utilizada nos países de fala inglesa. Tem traduções da King James também aqui para o Brasil. Então, no próprio site deles, né, tudo isso que eu vou mostrar para vocês é que eu retirei do próprio site oficial das Testemunhas de Jeová. Então não tem nada aqui que eu tirei de fora, tudo eu peguei de lá. A tradução do Novo Mundo, eu vou colocar TNM aí para a gente economizar espaço, foi lançada em 1950. Então, em inglês, você vai ter em 50 lá a cópia deles do Novo Testamento e em 1961 a cópia do Antigo Testamento deles mesmos. Então, eles deixam de lado a tradução King James da Bíblia e passam a adotar a própria tradução deles, que é a tradução do Novo Mundo, que eles utilizam aí até hoje, e você consegue acessá-la através do site oficial deles aí. Então, é essa tradução que a gente vai falar sobre ela. E aí, em 1969, vai ter também o lançamento da tradução interlinear do Reino das Escrituras Gregas. Né? O que é isso, interlinear? Para você que não é da teologia ou não está acostumado com esses termos, é uma Bíblia que você coloca ali o texto original e a tradução logo em cima. Então você pode ler o interlinear vendo ali a tradução já em cima do texto grego ou do texto hebraico, dependendo de qual parte da Bíblia esteja se referindo. Então,
É muito útil para o estudo, pesquisa das escrituras, e a Torre de Vigia lançou aí o seu próprio interlinear da tradução grega das escrituras. Ele pode ser consultado no site dos Testemunhos de Jeová em inglês. Infelizmente, eles não têm aí a versão em português. Senti falta aí para fazer minha pesquisa, mas vi que a em inglês era suficiente e vai ajudar bastante a gente a pensar. Então, esse interlinear, várias outras editoras e estudiosos têm interlineares aí grego no Novo Testamento e também do hebraico. Eles geralmente são um pouquinho mais caros, dão um certo trabalho aí para conseguir, mas quem é habituado para fazer exegese, trabalha com pregação, estudo das escrituras, geralmente vai lançar a mão do interlinear. Você tem vários à disposição e a própria Torre de Vigia tem um deles que você encontra disponível gratuitamente. E se você souber inglês, melhor ainda, na a tradução deles interlinear do Reino das Escrituras Gregas. É um nomezinho um pouquinho grande, né? Então, por que que eu vou utilizar ele aqui agora? Porque a gente vai fazer uma comparação das traduções. Então, qual é o maior problema nas Testemunhas de Jeová nesse termo prático? Porque assim, termos doutrinários, e é fácil você pesquisar isso, eles não creem na Trindade como o cristianismo ortodoxo, eles não creem que Jesus Cristo é Deus, né? Eles creem que o Espírito Santo é uma força de Deus e não um ser pessoal, então só isso já basta para deixar claro que ele vai divergir frontalmente aí do cristianismo. Já no caso da Bíblia, é interessante estudá-los e analisá-los, porque a Bíblia deles ela é adulterada. As traduções elas estão mexidas para apoiar essas doutrinas. Então, para você interpretar as escrituras, tem todo um critério, né? Você vai lá analisar a gramática e tal, e optar por fazer uma tradução. E você tem traduções boas e traduções ruins. Você tem traduções mais literais das escrituras, traduções mais dinâmicas das escrituras, né? Então você tem a equivalência formal, que é aquela mais ao pé da letra, e você tem a tradução de equivalência dinâmica, que é aquela que ela vai tentar pegar o sentido mais aproximado para aquela língua que está sendo traduzida. Então, há esses dois tipos aí. No caso da tradução deles, os trechos, né, importantes aí, eles são mexidos. As traduções são, vamos dizer assim, colocadas de acordo os critérios, vamos dizer assim, de crenças dos Testemunhos de Jeová. E aí, claro, analisando os próprios documentos deles, tem uma revista deles, Sentinela de 85, dá para você acessar ela lá no site deles, né? Ela falando lá sobre os leitores da Bíblia e tal, manuscritos, e aí nesse trecho que eu destaquei, eles falam assim: há alguns casos em que os tradutores da Bíblia deixaram transparecer seus preconceitos religiosos nas suas traduções. Note bem. Mas se alguém deliberadamente muda ou omite parte do conteúdo da Bíblia, encontra-se em terreno perigoso. Então a própria publicação deles faz um alerta para essa questão de transparecer os preconceitos religiosos na tradução, ou seja, de eu querer forçar a tradução a dizer aquilo que eu quero, e também mudar ou omitir conteúdos da Bíblia. Então, a própria publicação dos Testemunhos de Jeová está alertando para uma coisa que você vai ver que é muito comum na tradução deles, conhecida como tradução do Novo Mundo. E aí, em outras publicações falando da TNM, eles dizem assim, que ela é uma tradução que tem fidelidade, né? Ela se esforça para transmitir de modo fiel. E aí vai dizer, muitas traduções da Bíblia preferem seguir tradições humanas, em vez de manter fidelidade à mensagem de Deus. Presta atenção como o negócio é bem irônico aí, viu? Então, eu estou aqui falando sobre a qualidade dessa tradução e a gente vai provar aquilo que a gente está analisando aqui. E aí eles falam da questão da literalidade, né? Por exemplo, expressões estranhas, né? Ela traduz de modo literal as palavras, desde que isso não resulte em expressões estranhas, é assim que eles colocam lá, nem esconda o sentido dos escritos originais. Paráfrases podem inserir no texto original da Bíblia opiniões humanas ou omitir detalhes importantes. Então, é interessante observar isso no próprio site oficial deles e agora a gente tem que analisar a própria tradução deles, porque ela vai conter todos os problemas que eles estão alertando nessas partes aí que eu destaquei já dos seus outros escritos. Então vamos começar. Aqui está um exemplo para você do que é um interlinear.
Esse é o interlinear grego do Torre de Vigia, oficial dos Testemunhos de Jeová. Então, peguei do próprio site deles em língua inglesa. Infelizmente, não tem em língua portuguesa. Já fica a dica aí, né? Fazer um desse em português para facilitar a vida dos pesquisadores brasileiros, como eu. E aí, nesse primeiro trecho aí, a gente tem o Evangelho de João, capítulo 15, versos 5 e 7. Dá para você conferir tranquilo na Bíblia deles, na sua Bíblia também, como é que ela está traduzida. Então, se você observa aí, essa parte de cima que está em inglês é a tradução. Essa aqui que está embaixo com essas letras diferentes são aqui a parte em grego, é como vem no original da Bíblia, né? Por isso que quem faz teologia tem que estudar grego e hebraico justamente para ter acesso a isso. Hoje tem ferramentas, tem softwares de computador que a gente utiliza que facilita muito nossa vida. Então, nesse trecho de João 15, versos 5 e 7, como vocês estão vendo aí, observe esses trechos aqui, né? Jesus falando que ele é a videira, nós os ramos. E aí, nesse trecho, se vocês permanecerem em mim, esse em mim aqui do inglês, né, que é o remói aí, que está trazendo essa questão de em mim. Aqui também está traduzido em autor, né, que é in him, que é nele. E aí vai seguindo a tradução aqui normal. E aí depois chega aqui, vocês vão ver porque que eu destaquei de verde. Então, quando a gente olha o texto em português, vai ficar mais claro para você agora. Na tradução do Novo Mundo em português, você vai ter assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em união comigo e em união com ele. Olha só, aqui no interlinear deles, a oficial, não tem a palavra em união. Aqui está traduzido certinho mesmo, seguindo o grego, bonitinho, seguindo as regras e tudo, muito bem traduzido aqui. Esse trecho do interlinear não tem nenhum problema. Agora, quando a gente chega na tradução, na versão inglesa deles, né, sem ser o interlinear, já vem igual está aqui na tradução do português, da tradução do Novo Mundo. Então, eles vão acrescentar essa palavra em união comigo, ou em união com ele, em união com ele. Né? E aí, nesse trecho verde, minhas declarações permaneceram em vós. Não aparece mais em união, porque eles preferem... Por que eles colocam esse união com ele? Porque a ideia deles é que, assim, Jesus a gente não pode estar em Jesus, isso denota uma questão espiritual. Então, para os testemunhos de Jeová, Jesus ele não é divino, ele não é um ser divino, ele não é Deus, ele é homem. Né? Inclusive, ele é colocado como o arcanjo Miguel. E é todo um problema teológico aí na história antiga. Então, essa tradução que eles optam por colocar em união comigo é justamente para entrar em harmonia com a teologia dos testemunhos de Jeová. Porque quando você tem permanece em mim, como estão nas traduções, nas melhores traduções, eles colocam em união comigo, justamente para, tipo assim, a gente tá junto, mas não tem como Cristo tá em nós, ou a gente em Cristo, porque espiritualmente isso colocaria e enfatizaria esse aspecto de Jesus como um ser divino. Então, é propositalmente alterado, eu não acredito que isso foi um acidente, porque não tem como ser coincidência várias passagens aí que comprovam a divindade de Jesus Cristo e as doutrinas bíblicas, elas são alteradas nessa versão da tradução do Novo Mundo. Né? Então, minhas declarações permanecerem em vós. Né? Aí, já com relação às declarações, eles deixam normal, porque, tipo assim, minhas palavras podem permanecer em vocês. Mas o próprio Cristo não, porque ele era um homem, morreu e tal, então... Né, eles acabam fazendo essa mudança para não apoiar essa ideia. Aí a gente vai em Romanos capítulo 8, aqui é mais um trecho do interlinear deles. Romanos 8 está aqui, a tradução deles é em português, né, da tradução do Novo Mundo. E Romanos 8, 9 e 10. Né? Então eles colocam assim: no entanto, vós estáis em harmonia não com a carne, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus verdadeiramente morar em vós. Né? E aqui é interessante. Mas se alguém não tiver o Espírito de Cristo, esse não pertence a ele. Se, porém, Cristo está em união convosco. Então, esse em união aqui, ó, se você olhar no interlinear, o Espírito é a mesma palavra, em rumim, no grego, ela está aqui traduzida certinha, né? O Espírito de Deus, né, em você, em nós, verdadeiramente morar em nós, como eles colocam aqui
na tradução deles, está certo. Mas a mesma construção aqui, já no verso 10, eles fazem essa alteração. No inglês não está assim, no interlinear deles mesmos. Na tradução deles em inglês, essa palavra em união convosco, ela é acrescentada, né? Em vez de ser Cristo em vocês, fica Cristo em união com vocês, ou em união convosco. Isso altera, mais uma vez, naquela mesma lógica deles, de que não se pode estar com Cristo nesse sentido espiritual, porque eles negam essa questão e entraria em conflito com a teologia dos Testemunhos de Jeová. São exemplos aí de más escolhas de tradução e um forçar da barra dos textos, justamente para que os textos apoiem as ideias, aquilo que eles mesmos alertam lá nos seus próprios escritos inicialmente, como eu mostrei para vocês. Aí a gente vai em Colossenses capítulo 1, versos 16 e 17. Aqui a gente vai ter esse trecho assim, ó, porque mediante ele, ou seja, Jesus, foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por intermédio dele e para ele. Também ele é antes de todas as outras coisas e todas as outras coisas vieram a existir por meio dele. Olha que problema, você vê que eu destaquei aí. E se você tiver uma versão da Bíblia na sua casa, você vai perceber que ela não traz essa palavra outras, que na versão deles, inclusive em português, é colocado entre colchetes aí. Não tem. Por que é acrescentado? Se você olhar o interlinear deles, tá vendo aqui onde está amarelinho, ó, aqui, está traduzido corretamente. Então, por ele foi criada todas as coisas, e aqui todas as coisas. Já quando eles fazem a tradução nas versões das Bíblias, que vão para as pessoas, né, que fazem parte do movimento aí da seita, eles acrescentam a palavra outras, né? E aí isso é um acréscimo que não tem no próprio interlinear das Testemunhas de Jeová e que ele é acrescentado. Aqui em inglês é a mesma coisa. Se você quiser depois paralisar a tela e olhar lá no Google Tradutor, aqui é todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Mas aqui eles colocam todas as outras. Por que eles colocam todas as outras? Porque quando fala assim, que mediante Cristo foram criadas todas as coisas, está dando essa ideia da divindade. Através dele tudo foi criado. E como eles creem que Jesus é uma criatura, é como se eles colocassem assim, todas as outras coisas que foram criadas também. Né? Justamente tentando não apoiar a ideia da divindade de Jesus Cristo. Outro texto também conhecido é o do Filipenses 2, 9 e 10. Está aqui, como é na versão do Novo Mundo. Né? Por essa mesma razão, também Deus enalteceu uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, a fim de que no nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e dos na terra e dos debaixo do chão. Essa é a tradução das Testemunhas de Jeová. No interlinear deles, do grego para o inglês, a palavra outra não aparece. E aqui está traduzido correto, tá? Pan Ronomar, né, que seria todo o nome. E é assim que está no grego original e as melhores versões bíblicas trazem. Aqui está traduzido tranquilamente, mas quando você vai para a tradução deles, que vai para as pessoas mais popular, é acrescentado esse outro nome. Porque se você falar que todo nome, Deus deu um nome acima de todo nome, está acima do nome de Jeová também, entra em conflito com a teologia das Testemunhas de Jeová, e aí eles acabam acrescentando. Claro que muitas dessas opções de tradução, se você entrar no site oficial deles, eles vão dar justificativas, vão tentar citar outros textos de traduções duvidosas, traduções de uma pessoa só, traduções que inclusive alguns desses tradutores, eles mesmos em publicações falaram que não apoiariam mais porque esses tradutores tinham problemas e tal. Então, assim, é muito complicado, né? Um estudante de grego básico, uma pessoa que conheça, sabe que muitas dessas opções de tradução elas são absurdas, assim, vão completamente fora aí do grego bíblico mesmo, normal. Então é alterado, e interessante, né? Alterado justamente as partes que, vamos dizer assim, apoiam a divindade de Jesus ou vai contra as ideias propagadas pelas Testemunhas de Jeová. E aí eles colocam essa palavra e outro nome no verso 9 de Filipenses capítulo 2. Aí tem João 8,58, né, famoso aí, Jesus disse, lhes digo-vos em toda a verdade,
Antes de Abraão vir à existência, eu tenho sido. É assim que está na tradução do Novo Mundo. Mas nas traduções mais sérias, é eu sou. Jesus faz uma clara referência a, ao Antigo Testamento, né? Do eu sou, que a gente encontra lá em Êxodo, Deus se revelando a Moisés. Então, no interlinear das Testemunhas de Jeová, lá está eu sou normal. Ego eimi no grego. E assim que está no próprio interlinear oficial dos Testemunhos de Jeová, mas a tradução deles, tradução do Novo Mundo, que é a versão em português, ela vem eu tenho sido. E aí, mais uma vez, eles tentam justificar isso. Tem até algumas notas de rodapé mais antigas da tradução do Novo Mundo, que trazem uma ideia que, inclusive, nem existe no grego mesmo, e eles tentam pegar outras versões para adaptar e dizer, olha, tem mais versões aí que compactuam conosco. Mas, assim, é bem estranho, né? E bem questionável. Por que essas passagens são alteradas estrategicamente? Foi um acidente? Né? Tudo indica que não, porque são várias passagens. E, coincidentemente, todas essas passagens adulteradas são passagens que vão contra as doutrinas ensinadas pelas testemunhas de Jeová. Por isso que a gente percebe que não adianta só você abrir a Bíblia lá e dizer se você está com a Bíblia que está adulterada, uma Bíblia que vai é um pecado, inclusive, né? Você está ali alterando o texto sagrado para apoiar sua visão teológica. E isso é errado em qualquer grupo, né? Seja de qualquer linha, se você tentar forçar a tradução para apoiar a sua ideia, você não está se submetendo à palavra de Deus, mas você está querendo que a palavra de Deus se submeta à sua ideia. É tipo assim, se eu não quero mudar de acordo com a realidade, então vou tentar mudar a realidade, só que né, uma clara adulteração das escrituras. Aí tem outro caso interessante para a gente finalizar, que é João 4:20 e Mateus 14:33, né? Então, aqui é o interlinear, mas só mostrando na versão em português para você. Em João 4:20 tá assim: nossos antepassados adoravam nesse monte, mas vós dizeis que o lugar onde as pessoas devem adorar é em Jerusalém. Aquele trecho de Jesus conversando com a mulher samaritana, lá está traduzido assim: adoravam neste monte. E aí, Mateus 14:33, na tradução do Novo Mundo, versão portuguesa, tá assim: os que estavam no barco prestaram-lhe então homenagem, dizendo: tu és realmente o Filho de Deus. Por que, que essas duas passagens comparadas elas são interessantes? Porque se a gente olhar no interlinear deles, essa primeira palavra aqui, ó, que está traduzida por worshipped, ela é adorou, ela está correta, né? Então, essa palavra aqui, ó, Kunesan, acho que é assim, porque a pronúncia do grego é mais complicada para eu lembrar tudo. Mas enfim, dá para você olhar aqui, comparar, é a mesma palavra. Ó. Se você nem precisa saber grego para comparar, você vai ver que as mesmas letrinhas são iguais, é a mesma palavra. Elas são corretamente traduzidas por adoração. Mas aqui em João 4:20 eles colocam adoração, tá certo? Já em Mateus 14:33, ao invés de eles colocarem adoração, eles colocam prestar homenagens. É um negócio bem esquisito, inclusive, né? Então, assim, por que que eles colocam prestar homenagem justamente numa passagem em que vai dizer que eles adoraram Jesus? Adoraram, a palavra usada para adorar a Deus, né? Ela vem de proskinou, que tem a ver com adoração. E aí dizendo, tu és realmente filho de Deus. Então eles adulteram a passagem, eles forçam a tradução para não apoiar essa ideia. Né? E isso, obviamente, é de uma desonestidade intelectual tremenda, porque você vai entregar essa Bíblia para pessoas que não estudam o grego aprofundadamente. Né? Eu acho até estranho não ter um interlinear deles traduzido para o português, acho que deveria ter. Né? Parece que esse interlinear nem é tão facilmente acessível para as pessoas comuns conferirem, mas no inglês isso fica mais gritante ainda, porque a própria tradução que as pessoas têm, ela vai ser diferente do que está no interlinear deles mesmos, né? Não estou usando de outro lugar não, deles mesmos, oficial deles. Né? E aí nesse trecho, em português, a gente já vê essas contradições, provavelmente algumas delas possam ter notas de rodapé, tentando dar alguma explicação, mas
isso aqui eu só estou pegando algumas passagens, pessoal. Tem muito mais passagens adulteradas do Antigo e Novo Testamento, justamente para apoiar as ideias das testemunhas de Jeová. Então, dá para confiar na torre de vigia quando ela deliberadamente altera passagens das Escrituras para apoiar as suas ideias? É muito complicado, né? Seja sincero em analisar isso. Dá para confiar porque é uma adulteração, né? E claro, fechando aqui João 1, que é um texto famoso, João capítulo 1, é onde a gente vai ter lá, no princípio era a palavra ou o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus aqui na tradução das testemunhas de Jeová. É um erro de grego básico, né? Então, aqui voltando no interlinear deles, se você observar no verso 1, está aqui, ó, ton theon, né, que seria o Deus, a justificativa deles. Por que que aqui está o Deus com D maiúsculo, no caso aqui é God, né, no inglês com o G maiúsculo, e aqui na mesma frase eles já colocam com D minúsculo. A justificativa deles é esse aqui que tem um artigo, e eles vão citar lá um trecho para justificar isso gramaticalmente, mas os estudiosos sérios de grego acho que dão um troço de ver um negócio desse aqui. Não justifica. Então eles vão colocar aqui, olha para você ver como é complicado essa forçação de barra do texto. Então eles dizem que é porque aqui tem um artigo. Então se você ver no inglês está aqui, ó, the God, né? Aqui está ton theon, que tem o artigo aqui no grego. Já nesse que não tem, que só está theos, né? Theos é Deus em grego, daí que vem a palavra teologia. Aqui já está com letra minúscula. Aí quando a gente chega aqui, eles voltam para a letra maiúscula. Vamos dizer, eles estão sendo coerentes com a própria ideia deles. Mas aí, quando você chega aqui no verso 6, olha que interessante. A palavra theos está aqui sem o artigo e com o G maiúsculo, né? Por que essa mudança, já que a questão é o artigo? Então, olha só. Se você olhar aqui em português, você vai ver, a palavra estava com Deus, e aí eles colocam um Deus com D minúsculo, uma coisa assim, forçação, por quê? Né, aqui está dizendo que o verbo era Deus, Jesus é Deus, aqui atesta, é um dos textos que falam da divindade de Jesus. Depois eles voltam, tá aqui como a gente vê lá no interlinear, tá vendo? Por isso que eu deixei com as cores iguais. E aí já aqui, ó, nesse verso 6, eles colocam Deus com D maiúsculo, porque tem, surgiu um homem enviado como representante de Deus, porque aqui não está se referindo à divindade de Jesus diretamente, mas está falando de Deus, aí eles deixam normal, sendo que a justificativa é que não tinha um artigo aqui. Mas aqui que não tem também, eles colocam com D maiúsculo. Aqui eles colocam com D minúsculo. E ainda acrescenta esse um Deus aqui. Se você entrar lá, eles vão tentar mostrar várias outras versões, mas versões de qualidade duvidosa. E aí, seguindo aí em João 1 ainda, nos versos 12 e 13, se você observar ali, mais uma vez, ó, tá D com D maiúsculo, não tem um artigo. Né? E da mesma forma aqui no 13, Deus com D maiúsculo. É com G no caso ali em inglês, né? Mas aqui, ó, no 12. No entanto, a tantos quantos o receberam, esse deu autoridade para se tornarem filhos de Deus, porque exerciam fé no seu nome. E o 13, nasceram não do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas de Deus, com D maiúsculo. No mesmo capítulo. Agora observa aí o verso 18, vai um pouquinho aí mais embaixo, você vai perceber. Nenhum homem jamais viu a Deus, né? Deus com D maiúsculo, mais uma vez sem o artigo, né? Então eles quebram a própria regra aí aleatoriamente. E aí a gente chega nesse trecho aqui quando vai falar assim, nenhum homem jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que é para falar do unigênito, né? Do unigênito de Deus, eles colocam com D minúsculo na mesma verso. Então assim, não tem como você dizer que aqui foi um acidente, né? Por quê? Optou aqui é Deus maiúsculo, mas na hora de defender a divindade de Jesus fica D minúsculo. Não tem o menor cabimento. Então é flagrante a adulteração das escrituras no texto da tradução do Novo Mundo. Né? É uma coisa assim bem absurda. Então, claro, né, quando a gente fala aí das escrituras, a gente lembra de 1 Pedro 3, 15, 16. Né? Você que está aí, ou às vezes o testemunho de Jeová bate na sua porta, você já quer logo arrumar uma briga, ou não trate mal ninguém, pelo contrário, dá para dialogar com eles de forma respeitosa, você não precisa chegar já chutando na porta, você pode tirar cópias dessas coisas, sentar com eles e dizer, olha, eu
gosta de estudar a Bíblia e acho que seria bom a gente tirar algumas dúvidas sobre a tradução aí e mostrar para eles essas questões para ver o que é que ele possa responder ou até mesmo faça pensar de alguma forma. Então, lá em 1 Pedro ele ensina assim, olha, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, né? Conhecer bem aquilo que a gente crê e é interessante, mas façam isso com mansidão e amor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esse que difama a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então é uma dica fundamental para que a gente defenda a verdade com mansidão e temor. Né? A gente está aqui fazendo uma comparação, a gente está aqui olhando um texto, um dado que a gente pode acessar no próprio site oficial e fazer comparação e perceber os problemas sérios dessa tradução e perceber que não dá para a gente fundamentar aí ou fundamentar a fé, uma doutrinas importantes em cima de textos que estão flagrantemente adulterados, né? Então, o que você acha disso, né? O que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha, né? Dá para você parar e estudar, se você estiver interessado em conhecer melhor, se você quer muitas vezes conversar com colegas, amigos que, né, são testemunhos de Jeová ou que defendem esse tipo de tradução. Aqui só foram alguns dos poucos exemplos, dentre vários que você vai encontrar na tradução do Novo Mundo aí, das Testemunhas de Jeová, que não é, como nós vimos aqui, uma tradução confiável. Então, beleza, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não deixa de compartilhar e ajuda esse canal a crescer. E nós temos mais vídeos aí, falando dos mormons, fazendo essa comparação também com os ensinos deles, escrituras, e com o espiritismo, fazendo a comparação também entre espiritismo e cristianismo. Então são trechos que ficam polêmicos, mas vale o estudo, vale a percepção. Deixe o seu comentário, um grande abraço, até a próxima e valeu!